Oi, gente querida, que bom estar aqui com você. Quero agradecer todo mundo que está comentando. Eu tenho ficado muito impactado com os testemunhos que eu tenho recebido de vocês, comentando sobre as mensagens que eu posto, e eu estou muito feliz por isso. Então, quero aproveitar a falar para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Clica também no sininho, porque essa é uma forma de você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Hoje eu quero, na verdade, fazer uma reflexão sobre um tema que está correndo na internet e todo mundo me pergunta. Até na minha igreja as pessoas vinham perguntar e eu não estava dando muita bola porque eu não tinha nem visto o que isso significava, mas pelo volume de pessoas que me perguntaram, que é essa coisa dos 3 dias da escuridão, eu fui estudar sobre o assunto, especificamente sabendo o que é isso que estão falando, para poder então fazer uma análise sobre esta profecia que essa mulher teria trazido, né? E tanto do ponto de vista científico, quanto bíblico e teológico, tá bom? Então vamos lá, eu espero que você que esteja ouvindo preste bastante atenção, porque isso é uma coisa muito séria. Muita gente faz profecias, nós tivemos recentemente aquela profecia que Jesus voltaria no dia 23 de setembro de 2017, gente no mundo inteiro, né, fazendo, guardando alimentos, né, acho que ia haver uma catástrofe, alguns diziam que Jesus ia voltar, e eu adverti todo mundo, cuidado, essas coisas elas não são boas, porque quando acontecem, quando passam, né, a profecia, não acontece, quem sai prejudicado, isso é o Evangelho, porque as pessoas passam a duvidar daquilo que a Bíblia diz, e não somente daquilo que as pessoas trouxeram como uma revelação. Mas vamos lá, esses 3 dias e 3 noites de escuridão é uma profecia que uma senhora, uma americana, trouxe, que Deus teria revelado para ela, que viriam 3 dias de escuridão total na Terra devido à aproximação de um chamado planeta Nabiru, ou planeta X. Esse planeta Nabiru, ou planeta X, ele também está relacionado àqueles que diziam que Jesus ia voltar no dia 23 de setembro de 2017. Bom, segundo o que ela diz, a aproximação desse planeta, ou desse grande asteroide, na verdade é um planeta, né? Porque eu fui pesquisar, eles falam que ele tem, a massa dele é 6.500 vezes maior que a Terra. E que por causa disso ele vai cobrir a luz do Sol e durante 3 dias haverá uma grande escuridão na Terra, 3 dias e 3 noites, né? E com isso viria também uma série de catástrofes, maremotos, terremotos, e demônios seriam liberados. Ela disse que as pessoas tinham que ficar dentro de casa, porque os demônios seriam liberados, eles iam atormentar as pessoas, e que isso seria muito pior para quem? Para os não cristãos. Mas os cristãos seriam protegidos por Deus e tal, mas que viriam tempos de trevas e tal. Gente, isso pegou uma repercussão tão grande que tem muita gente falando sobre isso com milhões de visualizações. Então, eu senti, devido à relevância do tanto de gente que está falando, responder para vocês de maneira bem inteligível, racional, para que você, juntamente comigo, possa refletir sobre o tema. Bom, quais as explicações científicas que a mulher dá? Ela diz que o planeta é muito grande e, em função disso, cobriria a luz do Sol, que ilumina a Terra, por 3 dias e 3 noites. Quero fazer uma comparação aqui para vocês. A massa da Terra é 49 vezes maior do que a da Lua. A Lua está a 480 mil quilômetros da Terra. Mas dependendo do movimento de translação, você sabe que a Terra gira em torno do Sol, né? E a Terra gira em torno de si mesma, que é o movimento de rotação. Dependendo da distância que a Lua está da Terra, isso provoca repercussões imediatas, por exemplo, nas marés. Você sabe que existem marés altas, marés baixas, existem marés mais profundas. E por conta do quê? Por causa da gravidade que a Lua exerce na Terra. Agora vejam, nós estamos falando que a Lua tem 49 vezes menos massa do que a Terra.
Agora imagine se entrar um planeta, porque eles dizem que esse planeta vai entrar no sistema solar e vai cobrir, né, a luz do Sol que chega na Terra. Imagine se fosse possível um planeta de 6.500 vezes massa maior do que a Terra, mais de 30 mil vezes o tamanho da Lua. Imagine o que isso provocaria, a gravidade que isso provocaria na Terra. Queridos, isso simplesmente iria acabar com a vida na Terra. Não ia simplesmente cobrir a luz do Sol, isso ia acabar, provocar furacões poderosíssimos, provocar trazer para o planeta Terra muitos outros asteroides, porque um planeta dessa magnitude, errante, entrando, vamos dizer assim, no sistema solar, ia trazer todo tipo de meteoro que ia cair sobre a Terra e ia acabar com a Terra. Então, do ponto de vista científico, não faz sentido. Outro detalhe também, se um evento dessa magnitude e importância tivesse acontecendo, como é que os astrônomos não estariam dizendo? Como é que a NASA não estaria tentando, de alguma maneira, criar situações para impedir que isso aconteça? Embora um planeta desse tamanho não tinha como impedir, né? Nem toda bomba atômica do mundo, se você pudesse lançá-la contra um planeta desse, você ia poder impedir. Então, não faz muito sentido isso, o que essa mulher está falando. Eu quero fazer aqui também algumas reflexões teológicas, tá? Porque ela diz que os cristãos seriam protegidos, ela fala da liberação de demônios, e ela fala que logo em seguida a isso viria, ela chama de ressurreição. E em seguida da ressurreição ela diz que haveria transformação dos corpos. Ela está falando do arrebatamento da igreja. Ou seja, ela está dizendo que primeiro viria esse planeta Nibiru, haveria 3 dias de escuridão, 3 dias e 3 noites, né? 72 horas completas, e aí depois viria Jesus. E que nesse período também haveria muito juízo, porque as pessoas iam passar por problemas, liberação de demônios e tudo mais. Muito sinceramente, quando eu ouvi isso, eu falei, Deus, o Senhor pode revelar algo novo para o povo? Eu creio que sim. Eu creio que Deus, antes do arrebatamento, vai de alguma maneira trazer um sentimento para as pessoas de algo emergencial, para que as pessoas se quebrantem, se convertam. Mas se isso fosse acontecer do jeito que essa mulher está falando, não teria que estar nas Escrituras? Não teria que estar na Bíblia, no livro de Apocalipse, ou na revelação de Mateus, no discurso de Jesus, por exemplo, no capítulo 24? E não está, irmãos. Eu vou ler para vocês algo que algumas pessoas que leiam e que ouçam, mas assim, desavisadamente, sem aprofundar, podem confundir. Mateus 24, de 29 e 31, a Bíblia diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos, de uma e de outra extremidade dos céus. Alguém vai dizer, então, pastor, está na Bíblia, o sol vai escurecer, a lua vai perder o seu brilho. Então é isso, está falando de escuridão, mas vejam o detalhe. Ela diz que essas coisas vão acontecer agora, nessa época que nós estamos vivendo, e que depois disso vem o arrebatamento da igreja. Então, não faz sentido teologicamente. Por quê? Porque a Bíblia nos avisa, queridos, que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, não tem sinal nenhum. Ninguém vai estar esperando. Imediatamente, pum, aparece, o arrebatamento acontece e milhões de pessoas vão sumir. Eu quero mostrar para vocês como isso é o que a Bíblia diz. Vejam, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, esse texto vem depois do capítulo 4 que fala do arrebatamento. Diz assim: a vinda do Senhor é certa e repentina, irmãos.
Pá! Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Isso é o apóstolo Paulo falando. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Portanto, a vinda de Jesus acontecerá, o arrebatamento, quando todo mundo estiver em paz, dizendo, está tudo bem, estamos em paz, não tem nada que esteja incomodando. O que ela diz é exatamente o contrário. Não, vai haver escuridão, vai haver problemas no mundo inteiro, terremotos, maremotos em dimensões globais, catastróficas. O que Jesus está dizendo, aqui o que Paulo está dizendo é o contrário. Quando todo mundo estiver dizendo, está paz, está tudo bem, aí de repente vem Jesus e aí começa a grande tribulação e por isso ele diz, repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Aqui, Paulo está comparando a vinda de Jesus como aquela dor, aquela cólica que vem imediatamente quando a mulher vai dar à luz. Aquela dor terrível que a mulher tem que ir para o hospital porque chegou a hora. Tá? E aí ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, Paulo está dizendo, quem fica no coração, vigiando, se preparando, aguardando, quando acontecer não vai ser pego de surpresa, porque já está esperando. Mas não terá nenhum sinal antecipando a vinda de Jesus. O que esta mulher falou, eu vi o vídeo dela inteira várias vezes, até para anotar aqui as reflexões que eu ia fazer com vocês. O que ela diz é que primeiro vem esses 3 dias de escuridão na terra, vai acontecer uma série de catástrofes, demônios serão liberados e depois vem o arrebatamento, a ressurreição. Então, é exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Não vejo coerência bíblica, não vejo coerência científica. É impossível que um planeta desse tamanho entre na órbita solar e que não provoque no planeta Terra consequências que iriam acabar com a vida na Terra, literalmente. Então, Deus pode revelar alguma coisa? Pode, desde que não seja contrária à palavra. Então, tomem cuidado, meus queridos. Sabe por quê? Porque a quem interessa essas revelações? Essas revelações erradas, elas interessam ao inimigo das nossas almas. Porque quando elas não acontecem, o mundo vai ridicularizar o cristianismo. Vai ridicularizar os cristãos. Quando você pregar que Jesus virá e que haverá grande tribulação e tudo mais, as pessoas vão rir disso. Por quê? Porque muitos já anteciparam essas coisas, marcaram datas, e agora, mais do que marcar data, estão dizendo que vai vir um planeta Nabiru, que nunca nenhum cientista de nome sério falou a respeito disso. Então, eu quero dizer para você, na minha opinião, ainda não vou julgar o coração nem a intenção dessa mulher. Ela foi enganada. Talvez ela tenha tido um sonho, talvez aconteceu alguma coisa, ela teve uma voz interior que não veio de Deus, porque Deus não se contradiz. Deus jamais vai colocar algo que seja contrário à sua palavra, e qualquer que seja a profecia, que quando confrontada com a palavra, seja diferente da palavra, fique com a palavra, porque a palavra de Deus é inerrante. E essas profecias humanas, elas falham. Então, na minha opinião, na minha convicção, esta visão, esta profecia dos 3 dias de escuridão não procedem de Deus, tá? Falo isso com grande temor e tremor, mas sobretudo com temor à palavra de Deus. O nosso dever é esse, é confrontar com a Bíblia, e se a Bíblia diz diferente, então assim nós ficamos com a Bíblia. Tá bom? Se você está curtindo essas mensagens, eu quero te pedir que você compartilhe. É muito importante que você coloque, tá, a sua opinião, mesmo que a sua opinião seja diferente da minha, tá? Pode colocar, mas com respeito, sem xingamento, sem agressões. Quero dizer que esta visão, ela não combina nem com aqueles que creem que o arrebatamento é antes da tribulação e nem com aqueles que acham que a igreja vai passar pela tribulação. Ah, pastor, mas aqueles que acham que a igreja vai passar pela tribulação
então está tudo certo. Não, gente, ela está dizendo que a transformação das pessoas vai acontecer depois dessas coisas, mas como algo que está para acontecer agora. Se nós acreditamos que a igreja vai passar pela tribulação, não vai ter sinal nenhum antes. O sinal do início da tribulação, segundo Daniel capítulo 9, é a assinatura do acordo de paz entre Israel e principalmente as nações árabes, e os cristãos estarão juntos também nesse acordo de paz. Aí começa o período da grande tribulação, vai acontecer o levantamento do anticristo, e lá no fim é que esses sinais acontecerão. Então, na minha opinião, esta mulher, ela cometeu um equívoco, tanto do ponto de vista científico, teológico, bíblico, e nós devemos rejeitar essa profecia. Tá bom? Eu quero dizer que eu amo todos vocês, me sinto honrado que vocês estejam compartilhando, escrevendo as suas opiniões, e eu quero então terminar esse vídeo mandando um grande beijo no coração de cada um de vocês.